Boa tarde. Um levantamento do Instituto Nacional do Câncer revelou que até o fim do ano, o Brasil vai ter cerca de 60 mil novos casos de câncer de mama. Em muitos deles, é indicada a mastectomia, que é a retirada da mama. Quem passa por essa situação, por lei, tem direito à cirurgia reparadora. No Jornal da Justiça de hoje, vamos falar sobre a legislação que trata do assunto. Mas esse é apenas um dos destaques de hoje. Você vai ver também. Supremo Tribunal Federal retoma a audiência pública sobre decreto que alterou a estrutura do Conselho Superior do Cinema. O debate é para ajudar a decisão dos ministros que vão julgar a ação sobre o tema no plenário da Corte. Operação Saldo Negativo. Polícia Federal e Receita Federal miram empresas suspeitas de fraude tributária. Foram cumpridos 55 mandados em 3 estados e no Distrito Federal. E ainda 4 anos da tragédia de Mariana. Ministério Público aponta falhas em assistência às vítimas. Nova comete em campo várias irregularidades, várias violações aos direitos dos atingidos. O Supremo Tribunal Federal retomou hoje de manhã a audiência pública que debate o decreto que alterou a estrutura do Conselho Superior do Cinema. Vamos saber como foi esse segundo dia de audiência na reportagem de Evne Araújo. A ministra Carmen Lúcia falou da importância de abrir o Supremo Tribunal Federal para discutir a liberdade de produção artística. Nós estamos aqui a discutir as normas, ou o conteúdo das normas e as consequências de aplicação de normas para que a gente tenha o florescimento da cultura nacional sem qualquer tipo de peias, porque não é de um Estado democrático poder se estabelecer limites que tornem intransponíveis a produção livre da cultura e o direito do cidadão de ter acesso à produção cultural. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil lembrou ainda do desafio que os ministros do STF vão ter ao julgar este tema. É simples e fácil defender a liberdade de expressão artística para pessoas que entendem a Constituição como nós entendemos. Mas não é simples. O objeto específico está colocado ao Supremo porque envolve uma abordagem de atos praticados por quem tem competência para praticá-los. O presidente da República, ministro de Estado. Ou seja, esta é uma questão que é aparentemente simples, mas, a meu juízo, ela tem uma complexidade que exige um aprofundamento. Durante a manhã, a audiência pública abriu espaço para outras entidades que são contra mudanças no Conselho Superior do Cinema. Entre elas, a Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados. É por meio de políticas públicas que a gente pode fomentar essa presença ativa numa sociedade tão desigual e tão excludente. Comunidades LGBTI, negras, mulheres, indígenas, povos e comunidades tradicionais não conseguem conquistar visibilidade pública como deveriam se não for por meio de ações afirmativas e de políticas públicas. Além das produções audiovisuais, debatedores falaram da importância das TVs públicas para a manutenção da democracia. A TV Justiça foi citada como exemplo de serviço à população. Um exemplo de TV pública é essa TV onde estamos aqui, a TV Justiça, que ainda que não seja feita pela sociedade, ela presta um serviço público à sociedade. Então, e não presta serviços a um ou outro ministro que presida esta casa, e sim ao judiciário brasileiro. A Justiça deu prazo de 18 meses para que a União faça a demarcação da terra indígena Cachoeirinha, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. 6.000 índios Terena vivem na aldeia, considerada uma das maiores comunidades indígenas de Mato Grosso do Sul. Há 37 anos, eles aguardam a demarcação da área onde vivem no município de Miranda. Um processo chegou a ser aberto na Justiça, mas ficou parado por anos. O Ministério Público Federal começou a acompanhar o caso e a Justiça determinou que a FUNAI faça a demarcação das terras em 18 meses. A área é de 2.660 hectares. Ao explicar a demora na demarcação das terras, a FUNAI justificou que os conflitos na área têm dificultado os trabalhos, mas para o Ministério Público Federal, essa demora só causa mais violência na região.
Operação Saldo Negativo. A ação realizada hoje pela Polícia Federal e a Receita Federal em 3 estados e no Distrito Federal tem como objetivo combater empresas suspeitas de fraude bancária. Vamos falar agora ao vivo com a repórter Carolina Chaves, que tem mais detalhes sobre essa operação da PF. Olá, Carol, muito boa tarde para você. Boa tarde, Rafaela. Boa tarde a todos. Olha, de acordo com a Polícia Federal, o grupo criminoso que prestava assessoria tributária, vendia créditos fiscais falsos para empresários com a promessa de que esses créditos abateriam nas dívidas das empresas com a Receita Federal. Desde cedo, os policiais cumprem 25 mandados de prisão e na mira, advogados, contadores e também um servidor público. Também estão sendo cumpridos 30 mandados de busca e apreensão em Santa Catarina, Paraná, no estado de São Paulo e no Distrito Federal. A primeira vara federal de Florianópolis, em Santa Catarina, autorizou o sequestro de veículos, embarcações, imóveis e de valores dos investigados no limite de até 8 bilhões de reais para garantir o ressarcimento aos cofres públicos. Os investigados podem responder pelos crimes de falsidade ideológica, sonegação, estelionato, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Voltamos ao estúdio. Obrigada pelas informações, Carol. E o Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado, GAECO, prendeu 11 vereadores e um contador da Câmara Municipal de Santa Rita, na Paraíba. Eles são suspeitos de desviar dinheiro público para pagar despesas de uma viagem para a cidade de Gramado, no Rio Grande do Sul. A empresa organizadora da viagem seria da cidade de Sergipe. Os parlamentares foram presos durante a Operação Natal Luz do Ministério Público da Paraíba. De acordo com a operação, só em diárias foram gastos R$ 69 mil. E o plenário do Tribunal Superior Eleitoral pode instituir o julgamento eletrônico no TSE. Esse é um dos destaques de hoje. Vamos conferir. A resolução que institui sessões de julgamento por meio eletrônico no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral está prevista na pauta do dia 5 de novembro. O processo deve ser analisado pelo plenário em sessão administrativa. Também está na pauta do dia 5 um recurso que pode alterar a composição da Câmara Municipal de Aparecida de Goiânia, em Goiás. José Anchieta Lopes de Araújo entrou com uma ação no TSE pedindo para ser o sucessor de Elvecino Moura da Cunha, que foi cassado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Estado. E no próximo bloco, uma mulher vai ser indenizada por não conseguir fazer a cirurgia reparadora. Eu conto essa história daqui a pouquinho no próximo bloco. Continue com a gente. A justiça ela tem que ser a base da igualdade, justiça para todos, igualdade para todos. A Petrobras e as federações que representam os empregados assinaram um acordo histórico no Tribunal Superior do Trabalho. Vamos conferir agora os detalhes na reportagem de Luana Carvalho. A mediação foi presidida pelo vice-presidente do TST, ministro Renato de Lacerda Paiva. Representantes da Petrobras e das empresas subsidiárias e federações que representam os empregados assinaram um acordo coletivo de trabalho para as datas bases de 2019 e 2020. O acordo prevê reajuste de 2,3%, prevê ainda limite de participação de empregados no custeio do plano de saúde na proporção de 30%, inclusão da participação do sindicato local na implantação de turno de 12 horas em terra, criação de grupo de trabalho paritário para definir o quantitativo de horas, além da jornada de trabalho a ser inserido no banco de horas, previsão de cláusula que trate de mensalidade sindical nos moldes da prevista no Acordo Coletivo de Trabalho 2017-2019 da Transpetro. O vice-presidente do TST agradeceu pelo empenho de todos que se esforçaram para atender também aos interesses da sociedade. Nesse caso, nós vislumbramos tanto da parte das empresas como da parte da federação um amadurecimento muito grande na perspectiva de que nós temos que tocar esse país para frente.
Tanto a empresa quanto os empregados destacaram que esse é um acordo histórico e as expectativas frente à negociação são as melhores. Desde sempre, o nosso objetivo foi evitar um impacto negativo para a sociedade brasileira. Um movimento de greve, de parada de grandes proporções, ninguém evidentemente ganha com isso. A sociedade não ganha, a companhia não ganha, os empregados não ganham, os sindicatos não ganham. A gente sai desse processo de mediação com direitos que ainda estão acima do que prevê a legislação. Tem pontos que são fundamentais, que é o acordo ele valer para todas as empresas, Petrobras, subsidiárias e Araucária Nitrogenados. A gente dá, eu diria que perenidade ao nosso plano de saúde, que também é um ponto importante para a gente. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal condenou o governo do DF a indenizar uma mulher que não conseguiu reconstruir a mama durante cirurgia de retirada do seio para tratamento de câncer. Isso porque o médico não compareceu à cirurgia. Desde 2013, a reconstrução da mamária para mulheres vítimas do câncer é garantida por lei. Em 2013, essa professora de dança sentiu um desconforto durante uma aula e logo recebeu o diagnóstico de um câncer de mama agressivo. Pouco tempo depois da descoberta, foi recomendada a retirada de toda a mama esquerda e, na época, o SUS não era obrigado a fazer a reconstrução da mama na mesma cirurgia. Hoje, Ana Lúcia não tem indicação médica para fazer plástica, porque durante a quimioterapia ela teve 2 paradas cardíacas e os médicos acham arriscado passar por mais uma cirurgia. Poderia ter sido feito, entendeu? Como logo depois as outras mulheres fizeram, né? Logo após a cirurgia foi autorizado, mas o meu caso não. Eu entendi pela explicação dos médicos que eu iria fazer um tratamento de radioterapia e que poderia causar alguma... não poderia dar certo junto com o silicone ou o que fosse colocado. Em 2013, pouco tempo depois da cirurgia de Lúcia, a reconstrução mamária passou a ser obrigatória já na cirurgia de retirada do seio para tratamento de câncer, desde que a paciente tenha condições de saúde para isso. Quando não for possível, a paciente é acompanhada e a cirurgia plástica garantida após a liberação médica. A demora na realização de cirurgia de reconstrução mamária após retirada do seio pode gerar indenização por danos morais e estéticos. Foi dessa forma que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal entendeu e manteve a condenação do governo do Distrito Federal, que terá que pagar R$80 mil por danos morais e estéticos a uma mulher que não colocou o implante extensor temporário na mama durante a cirurgia de retirada de um seio. Isso porque o profissional responsável pelo procedimento não compareceu à cirurgia marcada. Os desembargadores entenderam que houve desrespeito e total descaso do Estado quanto a direitos garantidos na Constituição Federal. Quando a paciente é submetida à cirurgia de mastectomia, ela, se possível, no mesmo momento da cirurgia, ela deve ser submetida a um procedimento de cirurgia plástica de reconstrução mamária. Essa legislação ela vem para trazer uma qualidade de vida para essas mulheres. Entretanto, o Estado ele desrespeita essa legislação e desrespeita também as características aí da pessoa humana, a dignidade, a personalidade, a imagem, a honra e até a saúde psicológica também. Bom, e para falar mais sobre o assunto, eu recebo agora aqui no estúdio o advogado Samuel Marçal. Seja bem-vindo, muito obrigada pela presença. Obrigado a vocês, é um prazer estar aqui novamente. Que bom, doutor Samuel, nós acompanhamos na reportagem que o governo do DF foi obrigado a pagar a indenização porque a mulher não conseguiu fazer a cirurgia. Temos um avanço na legislação, falamos no início da lei de 2013, agora 2018, ela é mais assertiva no que diz respeito a esse direito, então. Isso, a Lei 13.770 de 2018, ela atualiza a lei anterior. Então, ela garante, inclusive, as reconstruções estéticas, né, específicas e não só a colocação de implantes. Então, é uma lei que ela atualiza visando exatamente a reconstituição da dignidade da personalidade, né? Então, ainda que a cirurgia ela tenha sido uma fração, né, da região mamária,
a lei garante que aquela fração, inclusive, seja esteticamente recuperada. Doutor Samuel, todas as mulheres têm direito ao tratamento completo, ao tratamento mais a cirurgia? Ok. A sua pergunta tem uma frase antiga do direito que diz que o direito não socorre os que dormem. Então, todas as mulheres que procurarem o seu direito através da justiça vão ter o seu direito garantido, especificamente nessa questão de mamoplastia, de reconstrução da mama pós-tratamento de câncer. Quando a gente fala todas as mulheres, né, eu tenho uma dúvida em relação àquelas que são atendidas pelo plano de saúde. Elas podem fazer o tratamento pelo plano particular e a reconstituição no SUS? A legislação já diz que, inclusive, o plano de saúde ele precisa dar continuidade ao processo originário. Então, a cirurgia de câncer, o plano de saúde ele deve sim atender aquela paciente até a reconstrução estética. O paciente de SUS também, da mesma forma, ele inicia o tratamento no SUS, faz a cirurgia e a reconstrução ou a reconstituição estética é garantida pelo SUS. Então, cada um nas suas obrigações e nos seus direitos. Nós vemos um aumento no número de ações na justiça por danos morais ou danos materiais referentes a qualquer problema em torno desse assunto, ou da cirurgia ou da reconstituição. A que o senhor atribui esse aumento? Bom, quando a gente tem um aumento de procura pelos direitos, nós do direito comemoramos muitas vezes porque nós entendemos que o cidadão está tendo acesso ao conhecimento, né? Então, quanto mais acesso à informação, melhores são aplicados os direitos e as garantias legais. Então, nós entendemos que o cidadão, tendo mais acesso aos seus direitos e às informações que lhe garantem esses direitos, fazem uso disso. Obviamente, não só por um problema técnico ou por um problema de atendimento, mas também pela consciência. E eu acho que isso está gerando a busca do direito. Agora temos o problema da demora também, porque nós sabemos que, infelizmente, falta estrutura nos hospitais públicos e o número de mulheres também é um número muito grande, né, de mulheres que aguardam a cirurgia. No direito, nós temos qual é a previsão legal? Seria o direito de personalidade, né? Como é que a gente pode classificar? Isso. O direito, ele, lá na cláusula 5ª, né, nossas cláusulas pétreas, artigo 5º, é a garantia dos direitos fundamentais. Então, o seu corpo faz parte da garantia dos direitos fundamentais. E por isso tudo é prioridade quando se trata disso. Direito à vida, direito à personalidade, direito à funcionalidade do seu corpo, inclusive, está previsto no direito, nas garantias dos direitos fundamentais. Por conta disso, existe celeridade para que essas áreas sejam atendidas de maneira muito rápida. A questão o motivo da demora é a busca do direito, ou o motivo da demora é a marcha processual demorada, ou o motivo da demora é eu ganho, mas não levo, né? Então, eu tenho meu direito garantido, mas e a aplicação da garantia do direito? Ela está pronta? Então, existe um processo que precisa ser contínuo e eficaz. Aí, o cidadão tem as suas garantias todas atendidas. O senhor falou do ganho, mas não levo, né? Eu imagino que seja um gargalo no que se refere a essa matéria. Quais são os impasses ainda? A gente precisa avançar e em que área ou áreas que precisamos avançar para a gente conseguir reduzir esse problema de falta de atendimento e conseguir prestar o atendimento legal? As mulheres têm direitos, né? Sim. Bom, ok. Aqui fica um elogio ao nosso sistema. O SUS é um sistema extremamente inteligente, talvez um dos mais inteligentes que existam no mundo. E quando você alia inteligência com recursos, gestão, né, e a aplicação dos recursos de maneira eficaz, então eu tenho inteligência, gestão e condições. Quando essas coisas se alinham e uma legislação que dê suporte, os resultados são maravilhosos. Acontece que ter apenas inteligência e não ter sistema de gestão adequado sacrifica todo o trabalho que foi feito anterior. Então, caso haja uma aplicação de gestão, de acompanhamento, de bom uso dos recursos, essa inteligência vai funcionar e todo esse conjunto favorece o cidadão e o país inteiro. Muitíssimo obrigada pela participação mais uma vez. Boa tarde. Eu que agradeço. Boa tarde aos seus telespectadores. Obrigada. E no próximo bloco, tragédia de Mariana completa 4 anos e muitas vítimas ainda não foram indenizadas. É assunto para o próximo bloco, eu volto já. É um direito do cidadão na busca dos seus interesses.
A tragédia de Mariana completa hoje 4 anos. O rompimento da barragem do Fundão é considerado o maior desastre ambiental do Brasil e um dos maiores do mundo, envolvendo rejeitos de minérios. Os impactos ainda são sentidos. 5 de novembro de 2015, o mar de lama invadiu o distrito de Bento Rodrigues, a 35 quilômetros de Mariana, Minas Gerais, levando tudo que vinha pela frente. A barragem do Fundão, controlada pela empresa de mineração Samarco, rompeu e 692 milhões de metros cúbicos de rejeitos de minérios invadiram casas, contaminando o solo, água, prejudicando o abastecimento na região e a fonte de renda de muita gente. Ambientalistas consideram que os efeitos naturais devem durar pelo menos 100 anos. Já a Prefeitura de Mariana diz que vai precisar de cerca de 100 milhões de reais para reerguer a estrutura local. O que também chocou e muito foi o número de pessoas afetadas pela tragédia. O Ministério Público do Estado estima que cerca de 700 mil pessoas foram atingidas, 19 perderam a vida. Segundo os promotores, todos têm direito à indenização. A Fundação Renova, criada pelas mineradoras para gerenciar a crise, afirma que mais de 319 mil atingidos foram indenizados. O problema, segundo o Ministério Público Estadual, é que a fundação responsável pela identificação e reparação aos atingidos tem violado alguns direitos das vítimas. A Renova comete em campo várias irregularidades, várias violações aos direitos dos atingidos, a gente tem percebido isso. Reconhece uma pessoa como atingida, a outra não é reconhecida como atingido, né? O pescador com carteirinha é reconhecido como atingido. Aquele pescador que pescava para sua própria subsistência, porque tinha uma vida muito difícil e precisava do peixe para sobreviver, esse não é reconhecido. Só que é tão afetado, às vezes até mais afetado, porque são pessoas mais humildes, né? Então nós temos diversas situações ao longo da bacia que fazem com que esse processo como um todo seja visto de uma forma negativa. Ainda segundo o Ministério Público, a Fundação não tem cumprido o acordo para contratar assessoria técnica para as vítimas. Ao longo desses 21 territórios, nós só temos assessorias técnicas em 3. E a Vale e a BHP têm dificultado a contratação das assessorias técnicas justamente porque esses profissionais em campo vão fazer com que os problemas sejam melhor resolvidos sob a perspectiva dos atingidos e não sob a perspectiva da Fundação Renova. Na Justiça, das 21 pessoas que respondiam criminalmente, 13 foram excluídas da ação. Apenas 8 entre funcionários e ex-funcionários da Samarco permanecem respondendo pelos crimes de inundação com resultado de morte, desabamento e 12 crimes ambientais. Em uma carta divulgada para as vítimas, a Fundação Renova diz que o processo de indenização é regido por um modelo participativo que envolve cerca de 7 mil pessoas, ONGs, instituições e universidades. Na carta, a Fundação diz que já reconstruiu casas em Bento Rodrigues e resgatou o nível da água de antes do rompimento. Ainda segundo a Renova, as indenizações pagas a cerca de 320 mil pessoas somam 1 bilhão e 800 milhões de reais. Ministros da 4ª turma do Superior Tribunal de Justiça negam indenização securitária à família do proprietário e piloto de um avião que caiu em Minas Gerais em 2001. O acidente foi durante um voo noturno e, para esse tipo de voo, a aeronáutica exige uma habilitação específica. Acontece que o proprietário, que também era piloto do avião, não tinha esse documento. Ele e mais 5 pessoas morreram. A aeronave tinha seguro no valor de R$ 825 mil, mas o pagamento da indenização foi negado porque a seguradora considerou que o equipamento foi conduzido por piloto inabilitado, além do plano de voo ter sido solicitado por um outro profissional, que sequer fazia parte da tripulação. A família do proprietário do avião entrou na justiça pedindo indenização securitária, mas o pedido foi negado nas 2 primeiras instâncias. No recurso especial ao STJ, a família alegou que ele não tinha conhecimento sobre as irregularidades do plano de voo, que foram cometidas pelo copiloto. Além disso, foi argumentado que essas condições não poderiam ser consideradas causas determinantes do acidente. Ao analisar o pedido, o ministro Luiz Felipe Salomão considerou que houve agravamento de risco no caso.
Segundo o relator, as atitudes ilícitas quanto à falta de habilitação específica para a condução da aeronave por instrumentos e a habilitação vencida do copiloto são motivos suficientes para afastar a indenização. Participe do Jornal da Justiça. Se você tem alguma sugestão de reportagem, manda pra gente. Anote aí o nosso número do WhatsApp, é o 61 99260 6116. 61 99260 6116. A gente fica por aqui. Você acompanha agora o programa Refrão. Muito obrigada pela sua companhia, uma boa tarde para você e até amanhã.